Iniciamos hoje a nossa primeira aula sobre esse assunto que, assim que ouvimos, parece um tanto quanto complexo, mas na verdade é bem importante para entendermos melhor a influência que a nossa cultura tem sobre o povo de Deus. A mesma influência que o povo de Deus lá no Velho Testamento já sofria da cultura. Então, quando começamos a falar sobre isso, temos que partir de cultura. O que é a cultura? A cultura é o quê? É um conjunto de costumes, normas, crenças, valores que criam padrões em nossa sociedade e nos até forçam a agir de determinadas formas. Então, entendendo o que é cultura, nós temos que entender que todos nós estamos debaixo dessa cultura, seja numa cidade, num país, numa região, em diferentes tempos e épocas do mundo, todo mundo sempre esteve debaixo de uma cultura. Da mesma forma que nós temos uma cultura ao nosso redor moderna, que molda os nossos pensamentos, os personagens Daniel, Abraão, Moisés, lá atrás no Velho Testamento, também tinham esse forte peso cultural em cima deles. E como que isso muda a Bíblia de alguma forma? Isso adiciona alguma coisa ao conteúdo bíblico, aos aprendizados? Sim, adiciona. Então, a nossa aula é sobre isso. Nós vamos estudar um pouco sobre essas civilizações antigas, a sua cultura, e todas elas no Velho Testamento, e como que isso influenciou aquele povo mais antigo. Então, vamos começar pelas primeiras e mais antigas civilizações. Normalmente, à nossa cabeça vem o quê? Vem o povo egípcio, vem o povo persa, o povo chinês. Nós temos aqui já na região das Américas, os maias, incas, astecas, mas nós vamos nos ater à região bíblica, que basicamente ali é a região da Mesopotâmia, antiga Mesopotâmia, que vem o povo da Acádia, o povo assírio, o povo babilônico, e o mais importante para a gente hoje, que é o povo sumério, ali na região onde temos hoje o Iraque, a Turquia e a Síria. Então vamos entender por que é tão importante aprender um pouco sobre esse povo sumério. Esse povo sumério é a primeira civilização do mundo. Então, quando você pega lá o período pré-diluviano, antes do dilúvio, existia já uma sociedade não tão organizada, e sabemos que eles deixaram desenhos em cavernas, nós temos algumas provas, nós vimos vários vídeos históricos sobre isso, e aí vem Noé, vem a história de Noé, vem o dilúvio, e a sociedade sofre um recomeço, um reset ali nesse momento. A partir de Noé, o que nós temos na Bíblia? A Torre de Babel, após o dilúvio, e depois já entramos na história de Abraão. Esse povo sumério do qual eu falo é esse período. Se você pega a literatura suméria, e aí você pensa, nossa, literatura naquela época? Sim, aquela escrita cuneiforme, ou seja, aqueles desenhos na pedra, em tábuas de pedra que eles colocavam, se chama escrita cuneiforme. Eles tinham uma organização linguística muito avançada para aquela época. Então, eles têm literatura, eles têm contos, eles têm romances muito antigos. Nós temos acesso a esses romances e contos em parte, porque parte deles se perderam com o desgaste do tempo, principalmente por serem colocados em pedra. Mas nós temos alguns romances importantes. Quando você pega o conto de criação sumério, ele se assemelha muito à criação bíblica. Quando você pega as epopeias de Gilgamesh, que são as histórias fantásticas de um rei da Suméria, ele vai contar sobre o dilúvio. E alguns aspectos daquela civilização se baseavam no medo de um segundo dilúvio. Então, se você pega escritos antigos sumérios, nós temos também, e isso é uma descoberta até recente. Nós tivemos uma tábua feita pelo rei Nimrod. Não sabemos se Nimrod realmente foi um nome ou um título. Acredita-se que era um título, então tivemos vários reis Nimrods nessa civilização. Mas ele tem um plano arquitetônico de um zigurate, aquela pirâmide quadrada suméria, que se assemelha ao quê? A Torre de Babel. Então nós temos conteúdo histórico ali que se aproxima muito da Bíblia. E por que essa civilização tem tanta ligação com a história bíblica? Porque é a civilização que vem lá de Noé. Tiveram aquela descendência. Então é esse povo. Em algum momento, esse povo se afastou de Deus, se perdeu, e nós tivemos ali a religião pagã, os costumes pagãos deles. E por que vai ser tão importante aprender esses costumes? Então vamos lá. A antiga Suméria tinha duas cidades principais, Uruk e Ur. E quando eu falo em Ur, você talvez já faça a ligação
com Ur dos Caldeus, cidade de onde Abraão veio. Então Abraão veio dessa cidade. E é muito importante que vocês lembrem que Abraão não tinha Bíblia, não tinha as leis do Velho Testamento, não tinha nada em escrito para seguir. Quando ele se encontra com o Deus verdadeiro, segue a vontade de Deus e sai de Ur, Abraão tinha o que consigo, além da fé? Os seus costumes, as suas leis, aquela influência cultural de Ur, da Suméria. É isso que ele tinha. Quando ele sai com sua família, com seus servos, com seus amigos, ele traz todo esse peso consigo. Peso que vai influenciar em alguma de suas atitudes lá na frente. Então, vamos entender um pouquinho melhor quem são esses sumérios, o que eles fazem, como que funcionava esse local. Quando nós falamos de Abraão, por exemplo, a gente tem aquela imagem de Abraão, um bom velhinho, um homem muito bom, muito tranquilo, mas não é bem assim quando a gente estuda um pouco mais a fundo. Abraão tinha um preparo muito diferente do que muitos imaginam. Então vamos pensar na cidade de Ur. Qual era a divisão social daquela cidade? A cidade de Ur era dividida em 4 classes. Nós tínhamos os escravos, normalmente eram presos em batalhas, derrotados. Nós tínhamos os servos, também chamados de clientes, que tinham um contrato de trabalho com o patrão, mas recebiam seu salário, podiam comprar bens e podiam se libertar daquele contrato eventualmente. Nós tínhamos o cidadão comum, que poderia escolher o seu ofício dentro de algumas opções, e nós temos a classe mais alta, que era a nobreza suméria. A nobreza suméria, basicamente, tinha ligações comerciais com o templo. Eles tinham parte com o templo da cidade. O templo pagão dessas cidades da Suméria era o centro da cidade, o local mais importante. Acima disso, só o rei. E nós temos os reis de cada cidade. Então, o que a Bíblia conta sobre Abraão quando ela fala do passado de Abraão? Sabemos que o pai dele e o avô dele eram donos de uma loja de ídolos, onde Abraão trabalhava. Para você ter uma loja de ídolos na cidade de Ur, você pertencia obrigatoriamente à nobreza. Abraão fazia parte da nobreza suméria. Ele estava no topo da civilização daquela cidade, que era a cidade mais importante financeiramente falando. E aí você pega o que mais que a nobreza sabia. Um conhecimento muito importante dos sumérios era a matemática financeira. E nós temos tábuas com equações financeiras dos sumérios daquela época. A gente pensa que o egípcio era muito avançado na matemática por conta da trigonometria, mas os sumérios tinham já a matemática financeira com equações complexas. E eu vou deixar aqui no vídeo a imagem para vocês verem essas equações, é muito interessante de ver. E a nobreza, quem trabalhava com comércio e pertencia à nobreza, tinha esse estudo, esse conhecimento. As pedras antigas que os historiadores trazem mostram conteúdos de aulas, de escolas financeiras da época da cidade de Ur. Então Abraão participou disso, se ele cuidava da loja de seu pai. Ele tinha conhecimento financeiro muito bom. Outro aspecto importante, treinamento militar para esses meninos. Então Abraão tinha treinamento militar básico, conhecia a arte da guerra, tinha conhecimento matemático financeiro, tinha um preparo comercial e tinha muitos bens. Ele teve uma origem idólatra, isso fica bem claro. Em algum momento ele tem um encontro com o Deus verdadeiro, Deus manda que ele saia de lá e vá para onde ele vai mandar. Abraão faz isso. Então Abraão se desliga completamente de toda aquela relação que ele tinha com a cidade de Ur e segue a Deus, levando consigo sua família, seus servos, amigos, etc. Aqueles que vão junto com ele. Então isso já muda um pouco a visão de Abraão. Você já entende como que Abraão estava preparado para batalhas, quando ele tem que resgatar o seu sobrinho Ló. Você entende como Abraão era tão desligado de bens materiais, mas ao mesmo tempo sabia como fazer render, sabia vender, sempre negociava da melhor forma possível, porque esse era o preparo da sua classe social na cidade de Ur. Ele foi preparado para isso. Deus escolheu um homem muito preparado quando escolhe Abraão. Então, isso é um aspecto importante da cidade de Ur e nos aproxima mais do personagem em si. Mas vamos falar um pouquinho mais da cidade de Ur. Quando a gente fala da religião da Suméria, e Abraão aprendeu sobre essa religião, aprendeu sobre esse panteão, essa reunião de deuses daquela região ali, a gente tem que entender que a religião era antropomórfica, ou seja, os deuses sumérios tinham características humanas, inveja, raiva,
faziam coisas erradas e assim vai. Os sumérios não eram muito ligados na religiosidade. Eles acreditavam nos deuses, mas o seu foco era principalmente econômico. O sumério gostava de vender, de comprar e de prosperar financeiramente. A parte religiosa ficava como um segundo plano, completamente diferente dos egípcios, como nós vamos ver lá na frente. Então, quando falamos do panteão, nós temos o deus maior, que é chamado de Enlil, ele tem vários nomes, Ki, e nós temos uma das deusas maiores chamada Inanna. Por que é importante entender quem é Inanna? Porque Inanna é a deusa maior da cidade de Ur, de onde veio Abraão. Qual era a característica dessa divindade da cidade de Ur? Ela era a deusa do amor, da fertilidade e do erotismo, da sabedoria, e mesmo assim era uma deusa que prezava pela fidelidade conjugal. Então, por mais que fosse um povo pagão, no costume da Suméria, daquela cidade de Ur, existia uma grande importância à fidelidade conjugal. E aí você pode achar um pouco estranho. Nossa, se Abraão aprendeu tanto sobre fidelidade, como que lá na frente, quando Sara chama ele para dormir com Agar, para ajudar na promessa e ter o filho, vocês conhecem a história de Abraão e Sara, como que ele aceitou aquilo tão fácil? E você vai entender agora o porquê disso aqui. E isso está inserido nessa cultura. As leis da época, lá na cidade de Ur, seguiam o código de Ur-Nammu. Que código era esse? Era um código de leis e de conduta moral muito mais antigo que o código de Hammurabi, que muitos conhecem. Como esse código está muito mais incompleto, ele não é tão conhecido. O código de Hammurabi é o código mais completo e mais antigo que nós temos de leis. O código de Ur-Nammu era um código mais humanitário, era mais tranquilo e falava várias coisas importantes. Por exemplo, você sendo infiel no seu casamento, você era passível de punição pela lei. Então esse código trazia várias coisas importantes para a vida de Abraão ali. Outro exemplo é que a mulher tinha direito à propriedade, a mulher podia comercializar, ela servia de testemunha diante de um crime, na hora de acusar alguma pessoa. A mulher tinha muita importância em relação ao homem também. Existia uma semi-igualdade entre o homem e a mulher. Como você pega a cidade de Uruk, que era mais militarizada, lá a mulher não era tão bem tratada quanto o homem. Ur focava no financeiro, então a mulher tinha uma igualdade maior em relação ao homem. A adoção de crianças era algo muito importante diante do código de Namur. Então, o sumério nunca deveria abandonar uma criança. Ele sempre deveria ajudar uma criança em necessidade. Então, outra coisa importante, quando Abraão tem que deixar o seu filho Ismael e Agar por causa da briga entre sua esposa e a serva, você pode perceber que aquilo ia contra os costumes dele. Abraão não poderia fazer aquilo, mandar Ismael embora. Mas ele tinha que fazer pela sua esposa, pelo filho da promessa. Então você pode ver que vai acontecer um impacto cultural muito forte na vida de Abraão nesse momento. E mais importante do que isso, eu falei sobre a questão dele da infidelidade. Muita gente pensa, nossa, Abraão errou, por que ele fez isso? Não era óbvio que ele não deveria dormir com a serva e papapá? Calma, aí eu já falei, Abraão não tinha as leis na mão, tá? Ele não tinha um código de leis dadas por Deus, como Moisés vai ter depois, como nós temos em Levítico. Abraão não tinha isso. Ele tinha os costumes da época e a fé a Deus. Abraão errou por não confiar totalmente em Deus, que Sara teria seu filho. No entanto, o código de Ur-Nammu, a lei daquele momento, que ele dizia, você tem uma esposa, você se casa com essa esposa, tá? Mas se essa esposa não te der filhos, você tem direito legal de ter uma segunda esposa para que essa te dê herdeiros. Esse era o código de Ur-Nammu. Abraão cresceu nessa cultura, cresceu com essa lei. Quando Sara fala para Abraão, dorme com a minha serva para ter o filho e tal, nos costumes de Abraão, daquela região, daquele povo, isso era completamente aceitável e não era visto como infidelidade. Isso muda muito a história. Mantém o fato de que faltou uma confiança maior em Deus ali. Nós sabemos os problemas de Ismael, tudo aquilo que vai trazer, mas ao mesmo tempo você entende o que levou Abraão a essa atitude. Você vê que existe uma influência sociocultural muito forte vinda da cidade de Ur em cima das decisões de Abraão. Isso é importante. Então, isso nos aproxima dos personagens bíblicos.
Então, às vezes, quando falamos de Abraão, você pode pensar, nossa, eu nunca dormiria com outra pessoa em relação à minha esposa e tal. Mas será que nós, no nosso dia a dia, nós não vendemos, às vezes, princípios ou cometemos um erro, um outro erro, com base na nossa cultura, porque a sociedade está tão acostumada com aquilo que nós não nos impactamos e tomamos determinadas decisões? Eu acho que acontece. A influência da sociedade ao nosso redor é muito forte na vida do cristão. Então, da mesma forma que nós sofremos isso, Abraão sofreu isso. E houve um impacto muito grande na história bíblica por conta dessas influências. Então é importante a gente entender isso. Em todo o Velho Testamento, em vários personagens, em vários momentos em que Deus age no mundo, existe uma influência muito forte da cultura daqueles povos, para entender melhor como as coisas bíblicas aconteceram. Quando você entende que Abraão era um cara que foi criado numa cidade, estudou, encontrou a Deus, abandonou aquilo, estava acostumado com um tipo de lei, teve que tomar decisões pela fé que contrariavam a sociedade, você entende que Abraão não era tão diferente do nosso dia a dia, de nós. Nós ficamos muito mais próximos a esses personagens quando entendemos o contexto histórico. Então, a minha aula, essa classe, vai ser focada nisso. Nós vamos começar como sumérios, como eu falei, e vamos avançando para a Cádia, para a Síria, depois a Babilônia, o Egito, e vamos entender melhor o dia a dia desses personagens, como eles viveram, como eles estudaram, quais eram os costumes que eles estavam acostumados ali ao seu redor. Então isso vai nos deixar mais próximos aos personagens bíblicos. Então nossa sala sobre a influência sociocultural sobre o povo de Deus é basicamente sobre isso. Nós começamos pelos sumérios e vamos avançando até chegar lá em Roma e na Grécia Antiga, lá no Novo Testamento, e vamos caminhando a Bíblia toda, passando por todas essas culturas e civilizações. Então, por hoje encerramos aqui. Quero que vocês entendam a importância dessa influência suméria sobre a vida de Abraão e entendam como é interessante esse estudo. Tá? Então, muito obrigado, Deus os abençoe, fiquem com Deus e uma ótima semana.